Ele foi a grande paixão da minha vida. Você é minha. Até o dia que passei a sentir medo dele. Veio o ciúme, a obsessão. Eu, como mulher e como cientista, sonho em um dia poder transformar um pouquinho da sociedade sem nenhum tipo de violência. E meu mundo virou um pesadelo do dia pra noite. A noite não podia ser minha, né, Raul? Se você não me largar, eu vou gritar. Dormiu? Estado civil? Estado civil, senhora. Casada. O fato que está sendo julgado hoje é um caso claro de abuso, de violência doméstica. Leva as meninas! Oi, meus amores. Abandono do lar. As minhas filhas vão comigo pra minha casa, você tá entendendo? Isso pode comprometer a guarda das suas filhas. Mas eu fui espancada, seu delegado. Eu quero justiça. Primeiro eles fazem a merda, depois eles vêm com beijinho e abraço. Se eu fiz algum mal a você, de qualquer espécie, peço perdão. No final, ele sempre pede desculpas e diz que me ama. E eu fico pensando, o que transforma o amor em vidas partidas? Nem sempre é possível enxergar a fronteira Você é minha. entre o amor e a obsessão. Eu fui espancada, seu delegado. Eu quero justiça. É um caso claro de violência doméstica. Se eu fiz algum mal a você, peço perdão. Vidas partidas. Em mim você não toca nunca mais. 4 de agosto, nos cinemas. O filme, eu acho que ele é muito representativo de uma situação específica de violência doméstica, né? Acho que ele representa, assim, a complexidade desse assunto de uma maneira bastante delicada e bastante responsável, vamos dizer assim, né? E o Raul, eu acho que ele é representativo de um comportamento que talvez seja o mais complexo da gente entender, né? O porquê que se estabelece essa relação de violência entre os pares e por que essa relação não se rompe, né? Então isso talvez seja uma das coisas mais complexas que a gente estudou durante esse processo todo para a gente construir os personagens. E o Raul, para mim, é um personagem muito complexo, porque eu quis imprimir no Raul justamente essa interrogação, né? Por que uma figura como essa, né? Porque ele é um professor pós-graduado, tem formação, vem de uma classe social não tão desprivilegiada, é uma classe social classe média, estudou, é universitário. Como é que todos os conceitos que a gente aborda normalmente, que essa violência é fruto de algum tipo de influência do meio, ela cai por terra nessa situação do Raul e na grande parte, né, na grande maioria desses casos de violência. Toda vez que a gente coloca uma questão que realmente atrapalha a evolução do nosso convívio, das relações humanas e das questões sociais que nos cercam, eu acho que como artista assim, é muito importante, né, você levar ao público, né? Eu acho que o público se forma, as pessoas se formam de várias maneiras, né? Pela educação, pela educação da família, da escola, e eu acho que a cultura, a arte tem uma função de abrir janelas, né? Além de educar. Então eu acho que essa função da arte nos traz uma responsabilidade muito grande. Então quando a gente tem a oportunidade de abordar assuntos tão delicados e tão importantes como esse, da violência doméstica, né? Que implica junto com isso um preconceito,
que implica uma opressão, né, no caso em cima da mulher, não só da mulher, porque isso acontece, tem muitos casos para a violência da mulher com o homem, então essa relação humana deturpada, para mim eu acho que é muito legal tocar nesse assunto de forma muito responsável como o filme faz, alertar, né, para essa distorção das relações humanas. Eu tive a cena que realmente ele bate com muita violência na mulher, realmente foi uma cena tensa pra gente. Primeiro porque tinha um efeito, era delicada, perigosa, e você tinha a sensação de estar batendo numa mulher como você bate numa pessoa que você odeia, né? Então, para você, sei lá, para eu tentar construir isso com uma verdade, é um trabalho exaustivo, realmente, para mim né? E tem uma outra cena também que eu fiz, que a menininha que faz a minha filha, a Aninha, que eu tinha que colocar ela no chuveiro frio, né? Porque ela tem um momento que ela faz xixi na cama e tal, e ele tem, o Raul, ele tem um código de educação, assim, muito discutível, né? Apesar de que nessa missão de imprimir uma verdade nele, eu trabalhei o personagem para que ele acreditasse nas coisas que ele fazia. Ele nem era por maldade que ele fazia isso com as filhas, é porque ele acreditava que aquilo era melhor. Mas nitidamente o que a gente vê é um ato meio cruel, né? Porque ele tira a criança praticamente da cama, que tinha feito xixi, e coloca ela no chuveiro frio durante a noite. Então essa cena é difícil, porque a gente fez de uma maneira... Eu conversei muito com ela, né? Tanto que a gente tem uma relação até hoje super bonitinha, linda, ela me escreve e tal, ela virou quase uma filha, que eu não tenho, assim. Tenho filhos, né? Mas eu não tenho nenhuma filha menina, então é divertido isso. E a gente conversou muito, porque ela é muito pequena na época, né? É um detalhe muito sutil esse, quando a gente se relaciona com crianças em cena, porque esse afastamento que a gente tem, né, como ator, a criança não construiu isso ainda, né, de uma maneira muito clara, né? Então é preciso uma delicadeza muito grande para a gente estabelecer que aquilo é um jogo cênico, né? A Naura, a disponibilidade dela foi uma coisa muito importante para o filme, né? Porque ela passa por privações extremas ali, por situações também muito constrangedoras, né? É um personagem que é humilhado, né? Em vários momentos do filme. E a disponibilidade dela, o desprendimento para que aquilo realmente atingisse o tom certo, foi muito importante para o filme e foi muito legal. Foi uma grande parceira de cena. O Marquinhos foi ótimo, né? A gente já se conhecia, a gente tinha feito já um trabalho juntos na TV e eu já conhecia as características do Marquinhos, assim, como diretor, né? Uma pessoa de uma gentileza difícil de encontrar, de uma elegância para tratar a equipe, de uma seriedade. O envolvimento dele com o trabalho é uma coisa quase psicótica, né? Para o bem. E foi ótimo, eu acho que ele imprimiu um diálogo no set, não só comigo, né, mas com todos os atores, imprimiu um diálogo assim muito rico, né, porque a gente tinha muitas coisas que eram construídas em cena. Lógico que os diretores, cada um tem o seu jeito de construir o set, ele tem o jeito dele de já dividir a cena do jeito que ele prefere, mas as coisas realmente aconteciam no set, ele deixava as coisas acontecerem no set quando sentia que aquilo pulsava mais forte que alguma marca pré-estabelecida. Então, acho que com esse diálogo que se estabeleceu com ele foi muito proveitoso para o filme e eu agradeço a confiança também que ele depositou em mim para construir o personagem. Eu acho que se a gente chegou onde chegou, realmente foi também graças a essa vontade, esse desprendimento dele, realmente que os atores construíssem junto com ele o filme. O Vidas Partidas eu acho que é uma sequência e uma consequência de vários projetos que eu já faço sobre violência doméstica, né? Eu acho que a partir daí eu senti muita necessidade de mostrar uma história onde a gente pudesse discutir essa questão, que é uma questão tão importante.
nossa, eu nem sei como sobrevivi, porque é um desafio, é bem como você disse, é um grande desafio, porque produzir por si só já é uma questão difícil, né? O cinema ainda no Brasil é muito demorado, são projetos que levam tempo, você leva um tempo para captar e depois você acaba montando uma equipe que tem 80, 100 pessoas que precisam ser coordenadas durante alguns meses. Então, é um desafio muito grande. Trabalhar como atriz e como protagonista também é uma responsabilidade, né? Além de um desafio, é uma responsabilidade muito grande. Dá aquele medo, né, de você saber se, nossa, será que você vai dar conta? Será que vai dar certo? Mas eu acho que, apesar de todo o desafio e, enfim, de todas as questões, foi um aprendizado muito grande para mim. Fiquei feliz de concluir. Eu acho que a Graça representa muitas, mas muitas mulheres. Acho que ela tem um pedacinho de cada uma de nós, porque não só as mulheres que sofrem violência doméstica, ou sofrem violência física, ou mesmo violência psicológica, mas as mulheres que acreditam, né, que aquela relação vai dar certo, aquela relação tem que dar certo. Eu conversei com várias mulheres, até em relação aos outros projetos que eu fiz um trabalho, uma pesquisa muito grande, de mais de ano, sobre esse tema, e fiquei assim, nossa, perplexa, porque parece a princípio um assunto longe da gente. Mas você descobre com o tempo e conversando com elas e falando sobre o assunto com as pessoas, com amigos, enfim, no trabalho, que cada um de nós tem alguém perto, alguém que já sofreu algum tipo de violência. Então, isso me chocou bastante, porque eu vi que é uma relação, aliás, que é um problema muito sério. E um problema de ordem de saúde, um problema de ordem jurídica, um problema que pega várias questões e um problema mundial. Não é um privilégio, infelizmente, do Brasil, né? Falei com pessoas que lidam, né, com essas questões. Você sai perplexa de cada história que você não imagina o que acontece e o que muitas mulheres são capazes de fazer em nome do amor. Elas, por muitas vezes, elas acreditam que, eu ouvi essa frase inclusive, que se ele bate em mim é porque ele se importa comigo, e se ele se importa comigo é porque ele me ama. Então, é difícil de julgar. Eu acho que o amor pode enlouquecer, sim. Eu acho que o código, esse limite, essa linha é muito tênue entre a loucura e a paixão. E esse código estabelecido, às vezes, em relacionamentos assim, é difícil da gente de fora decifrar, entender. O que a gente fala muito no filme, e que é uma realidade, e que eu costumo dizer, esse casal, ele é muito verdadeiro. A Graça e o Raul podem ser qualquer um de nós. Poderia ter sido você, eu, quem está nos assistindo. Enfim, qualquer casal poderia entrar naquela emboscada, né? E quando você não tem limites para a paixão, você pode passar de um ponto para o outro com uma rapidez muito grande. E é o que acontece com o Raul e com a Graça. Eles têm uma paixão louca, um amor louco e passam para um amor perigoso, né? Uma maneira, existe ali uma simbiose entre os dois muito complicada. Parece que um precisa do outro o tempo todo. Eu acho que quem tem a possibilidade de ter um veículo de comunicação tem a obrigação de questionar temas que envolvam as pessoas, que envolvam a sociedade.
Eu gosto muito de falar sobre essas questões e particularmente gosto muito de falar sobre o universo feminino, né? Então, eu acho que de alguma forma, quando a gente fala sobre isso, a gente está contribuindo para essas pessoas. Já aconteceu de a gente mostrar o filme em cabines e as pessoas chegarem para mim e dizerem: você acabou de colocar a minha vida na tela. Só eu não tive a coragem de denunciar, ou eu hoje denunciei, vivi 20 anos assim. Enfim, existe uma resposta direta para mim quando o filme passa em algumas situações. Então eu acho que isso é muito importante, porque isso pode alertar e isso pode ajudar essas mulheres que vivem nessa situação. Eu acho que tiveram cenas bem pesadas, assim, cenas que exigiam assim muita concentração e enfim, que você tinha que estar muito dentro daquilo tudo. Mas acho que a cena que ela apanha, que ela é levada para cima de uma cristaleira, onde, né, quebra tudo, eu acho que ali, essa cena foi a cena assim mais complicada, porque é inevitável você não sentir o desespero daquele personagem, né? Daquela personagem, imaginar aquelas mulheres numa situação dessa forma. Foi super bacana. Acho que trouxe assim um ganho, né, muito grande para o filme. A gente se conheceu através do roteirista, do Zé de Carvalho, que é o roteirista do filme. E o Marcos como eu disse outro dia, o Marcos é o nosso maestro, né? É quem organizou e orquestrou toda esse projeto. E foi muito, muito gratificante. Eu gostei muito, muito de trabalhar com ele. O Marcos é uma pessoa muito delicada, né? Deixa o ator muito à vontade, se preocupa muito também com o quanto a gente precisa se preparar para fazer aquele projeto, aquelas cenas delas verdade, né? E eu acho que a gente teve um resultado muito legal. Fiquei muito feliz. Domingos é um companheirão, viu? Foi muito, muito interessante. O Domingos é um grande ator, né? Não preciso dizer isso, todo mundo sabe. Ele é um ator muito versátil e me deixou muito à vontade, assim, acho que teve um entrosamento muito, muito bacana, assim, foi muito bom ter feito toda essa... Porque eu acho que é importante você poder ter esse entrosamento, né, do ator, do personagem, porque para que você passe verdade. E eu acho que foi muito legal, assim. Domingos é um companheiro de trabalho excepcional. Bom, na realidade era um desejo, um sonho antigo, esse anseio de fazer cinema, de poder mergulhar na narrativa cinematográfica. E durante esse longo tempo da minha trajetória em televisão, não exercitei exatamente porque a televisão me absorveu. Eu tive o prazer de ter uma trajetória muito bacana em televisão, mas principalmente o que me motivou no cinema é essa possibilidade de um olhar narrativo diferenciado. É aquilo que o Roland Barthes diz em relação à linguagem. A língua é uma prisão não porque ela te impede de dizer alguma coisa, mas porque ela obriga a dizer de uma determinada forma. E a forma da televisão é muito emoldurada por toda a linguagem do folhetim, do melodrama. E eu queria poder exercitar um outro tipo de olhar que o cinema propicia. Enquanto a televisão você tem um olhar mais extensivo, em que você contempla universos muito grandes, narrativas por muitas vezes épicas e com um grande número de personagens, o cinema concentra mais, trabalha com menos personagens de um modo geral e principalmente permite que você construa mais um olhar sobre aquele mundo através da ótica de um determinado personagem. Esse tipo de narrativa que a gente fez, de entrar numa dinâmica de um casal, uma história típica de folie à deux, de folie à deux, que é essa figura típica de folie à dois, quer dizer, folia tanto no sentido da loucura quanto da farra. Então você acha que é um casal que é até fetichista, que você acha que tem uma maluquice aparentemente interessante,
o cara é meio dominador, tranca a casa inteira para ficar com ela, parece uma coisa interessante, mas quando você vai ver aquilo, tem outras coisas por trás que vão se agravando e aprofundando num tipo de relação simbiótica perversa como essa. Mas a gente queria também sair daquela escala maniqueísta, de botar só vítima e algoz, que aí é fácil da pessoa não se identificar, né? Vai para o lugar da estatística, vai para o lugar assim, terrível, porque é um tema candente, as estatísticas são assustadoras no mundo inteiro, mas quando você vê isso como estatística, você diz, não, nesse lugar eu não estaria, eu não seria esse algoz, eu não seria essa vítima. Isso aí, eu não entraria numa dessa. Então a gente se preocupou em construir como é que você, a preocupação menos de como você entra numa relação dessa, mas mais como é que você não consegue sair de uma relação dessa. Por que você não consegue sair? Ele, acho que certamente é um drama, mas eu também poderia definir como um thriller psicológico, porque exatamente você começa vendo esse casal e a coisa vai adensando e entrando em situações difíceis, né, fortes, e aquilo vai de alguma forma te espremendo, porque você ao mesmo tempo se internece de ambos, dele também, apesar de toda a monstruosidade dele, você vai humanizando ele exatamente para esse olhar que não é só colocá-lo no lugar do algoz, mas é entender essa interdependência dos dois e como é que isso funciona. E que é um tipo de amor, doentio, mas não deixa de ser um amor. E como, evidentemente, o filme ele trata o âmago dele, essa relação de casal, as cenas mais emblemáticas são as cenas que melhor trazem essa dinâmica do casal. Então, por exemplo, a cena inicial, que eu aludi, que tem essas chaves, né, que é um elemento diegético, um elemento de cena fortíssimo, emblemático, que simboliza toda a dominação dele. Esse cara é tão controlador que ele tranca a casa inteira, ele tem chave da casa inteira. E até no conceito fotográfico do filme, a luz da casa ela foi toda filtrada, porque é como se o cara controlasse até a luz que entra na casa, né? E a entrega daquela mulher que se entrega a ele, porque tem uma entrega dela, né? E parece um jogo. Então aquela cena eu acho muito emblemática. A cena da praia, que parece um jogo de cabra cega, meio fetichista, que você vê que também tem essa pegada da dominação, e complementando essa série, uma cena mais lá adiante, que você mostra o doentio dessa relação, quando ele praticamente a violenta, e ele, num arroubo amoroso, e ela acaba cedendo, porque ele tem um toque com ela que a envolve. Então, justamente disso que fala, mesmo depois, quando a situação já deteriorou, você vê a troca de olhar dos dois, como tem na cena, por exemplo, do banho do cachorro, tem aquela troca de olhar terno dela que você fica, caramba. Ou quando ela volta para casa na cadeira na cadeira de roda, e ele vai e a pega que nem uma pietá e bota na cadeira, e a troca de olhar dos dois, que você vê um amor profundo, doido, maluco, mas um amor profundo. Ou mesmo na última cena do tribunal, sem querer fazer um spoiler, mas ali você vê na troca de amor, de olhares dos dois, que independente do final, que eu não vou revelar que poderia ter acontecido, você vê que o amor dos dois perdura. Então, este fio condutor emocional de uma folia maluca de um casal que se retroalimenta, isso é muito impressionante e muito impactante. Isso é que eu acho que as pessoas saem muito impactadas pelo filme, porque tira daquele lugar em que você simplesmente leva para a classificação mais simples, algoz e vítima, e leva para um lugar que você diz assim, opa, eu podia estar nesse lugar também. Olha, a própria Naura tinha um extenso material de pesquisa já feito. A Naura tinha produzido um belo documentário, Silêncio das Inocentes. Ela já trabalha com esse tema há muito tempo. E eu, quando entrei no projeto, a gente puxou muito essa camada psicanalítica de que tipo de sedimentos, que tipo de camadas ocultas, subjacentes existem nesse tipo de relação. A gente puxou muito para isso e foi esse olhar que trouxe como é que se relacionam essas pessoas, porque a estatística, infelizmente, a gente conhece, os dados estão aí, são assustadores e recorrentes no mundo inteiro, não é uma exclusividade do Brasil. Os números variam, mas eles são assustadores no mundo inteiro, né? Uma herança, um legado de uma sociedade patriarcal, machista, ocidental, né? E no Oriente também. A escolha do elenco partia da Naura, né, que carregava já esse projeto, e eu acreditava muito nela e fiz um trabalho todo voltado para ela. Ela teve uma entrega, um resultado de atriz brilhante para o filme, comovente,
E o Domingos, que é um ator que eu já tinha trabalhado, que eu tenho absoluta paixão, para mim um ator icônico, e que eu sabia que o Domingos traria essas várias camadas. O Domingos é um ator que chegou tardiamente à televisão, veio de uma linda história de circo-teatro e principalmente uma pessoa com uma bagagem, com uma consistência impressionante. Então ele trouxe, junto com a Naura, uma dimensão para o filme que foi incrível. E em cima disso a gente foi agregando outras pessoas e montando esse mosaico do filme, mas partiu basicamente da estrutura do casal. O filme tinha um grau de desafio muito grande, né? Especialmente por envolver coisas delicadas, como você trabalhar com criança, com animal e principalmente com um nível de imersão, de emoção tão visceral assim, né? Então não é um filme que ele seja fácil de você lidar, porque você está lidando de aspectos muito profundos da alma humana. Então acho que ser fidedigno a esse mergulho, esse talvez tenha sido o grande desafio, mais do que particularizar esta ou aquela cena, mas conseguir dar essa unidade ao todo. A própria raiz, como todo mundo sabe, de paixão é a mesma raiz de patologia, né? O pathos, que é tanto paixão quanto loucura, quanto doença. Loucura nesse sentido da doença, né? Então tudo que é extremado, né, pode levar, e o amor leva a gente a extremos, né? Os gregos falavam isso, falavam que a alma era tripartite, mas eles diziam que na realidade o problema era você se deixar levar exacerbado por um dos três fatores, né, uma das três características. Em relação, se a gente pensar isso, projetar isso para a vida, né, é muito se interessar pensar você no equilíbrio, né? Um amor que leva a tal desregramento que você perde a noção e o equilíbrio das coisas, ele passa a ser um amor patológico. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Posso saber de quem que o senhor está se protegendo tanto? De mim. A gente coloca na Graça e no Raul uma relação que é uma relação que pode ser de qualquer um de nós e que fala sobre esses casos, tantos casos de violência que acontecem não só no Brasil como no mundo inteiro. Para com isso, Raul. O que você fez para conseguir esse emprego? Certamente é um drama, mas eu também poderia definir como um thriller psicológico. O que aconteceu na noite de 13 de março de 1982? Você começa vendo esse casal e a coisa vai adensando e entrando em situações difíceis, né, fortes, e aquilo vai de alguma forma te espremendo, porque você ao mesmo tempo se internece de ambos, dele também. Apesar de toda a monstruosidade dele, você vai humanizando ele exatamente para esse olhar que não é só colocar no lugar do algoz, mas é entender essa interdependência dos dois e como é que isso funciona. Nós dois, separados, somos vidas partidas. Eu quis imprimir no Raul justamente essa interrogação, né? Por que uma figura como essa, um professor, pós-graduado, tem formação, todos os conceitos que a gente aborda normalmente, que essa violência é fruto de algum tipo de influência do meio, ela cai por terra nessa situação do Raul e na grande parte desses casos de violência. Eu, como mulher e como cientista, sonho em um dia poder transformar uma molécula, ou quem sabe um pouquinho da sociedade, sem nenhum tipo de violência. Muito obrigada. Acabou. Eu acho que a Graça representa muitas, mas muitas mulheres. Acho que ela tem um pedacinho de cada uma de nós. As mulheres que acreditam, né, que aquela relação vai dar certo, aquela relação tem que dar certo. Você vai me dizer o que está acontecendo aí nesse seu mundinho ou eu vou ter que arrancar, como todas as vezes?
E o Raul, eu acho que ele é representativo de um comportamento complexo da gente entender, né? O porquê que se estabelece essa relação de violência entre os pares. Para com isso. E por que essa relação não se rompe. Estado civil, senhora? Casada. A própria raiz, como todo mundo sabe, de paixão é a mesma raiz de patologia, né? O pathos, que é tanto paixão quanto loucura, quanto doença. E o amor leva a gente a extremos, né? Diretíssima, senhores jurados, o fato que está sendo julgado hoje é um caso claro de abuso, de violência doméstica. E eu acho que o Vidas Partidas resume isso tudo, né? A gente coloca na Graça e no Raul uma relação que é uma relação que pode ser de qualquer um de nós e que fala sobre esses casos, tantos casos de violência que acontecem não só no Brasil como no mundo inteiro. Eu devo tudo a ela. Se eu fiz algum mal a você... ou as nossas filhas... de qualquer espécie... Oi, meus amores. Vamos? Peço perdão. Eu peço perdão, Excelência. Eu, como mulher e como cientista, sonho em um dia poder transformar uma molécula, ou quem sabe um pouquinho da sociedade, sem nenhum tipo de violência. Muito obrigada. Eu acho que, de alguma forma, quando a gente fala sobre isso, a gente está contribuindo para essas pessoas. Tinha esquecido que uma mulher não pode brilhar mais do que o macho latino. A noite não podia ser minha, né, Raul? Já aconteceu de a gente mostrar o filme e as pessoas chegarem para mim e dizerem: você acabou de colocar a minha vida na tela. Mas eu fui espancada, seu delegado. Eu quero justiça. Um filme muito importante, ele trata isso de um ponto de vista que existe nas relações humanas, impensáveis de chegar a um ponto tão destrutivo como esse. O fato que está sendo julgado hoje é um caso claro de abuso, de violência doméstica. Foi tudo muito ensaiado, buscado, exercitado para ter essa verdade, para ser orgânico, para você sentir de verdade essa cumplicidade do casal, você sentir essa relação a vero. Posso saber de quem que o senhor está se protegendo tanto? De mim. Existe uma resposta direta para mim. Você é minha. Quando o filme passa em algumas situações. Então eu acho que isso é muito importante, porque isso pode alertar e isso pode ajudar essas mulheres que vivem nessa situação. As cenas mais emblemáticas são as cenas que melhor trazem essa dinâmica do casal. Então, por exemplo, a cena inicial, que eu aludi, que tem essas chaves, né, que é um elemento diegético, um elemento de cena fortíssimo, emblemático, que simboliza toda a dominação dele. Esse cara é tão controlador que ele tranca a casa inteira, ele tem chave da casa inteira. E até no conceito fotográfico do filme, a luz da casa ela foi toda filtrada, porque é como se o cara controlasse até a luz que entra na casa. A cena da praia, que parece um jogo de cabra cega, meio fetichista, que você vê que também tem essa pegada da dominação.
Estado civil, senhora? Casada. Mesmo depois, quando a situação já deteriorou, você vê a troca de olhar dos dois, como tem na cena, por exemplo, do banho do cachorro, ou quando ela volta para casa na cadeira de roda e ele vai e a pega que nem uma pietá e bota na cadeira, e a troca de olhar dos dois, que você vê um amor profundo, doido, maluco. Este fio condutor emocional de uma folia maluca de um casal que se retroalimenta, isso é muito impressionante e muito impactante. Isso é que eu acho que as pessoas saem muito impactadas pelo filme. Graça. Graça. Abre. Raul, para com isso, Raul! Eu vim buscar minhas filhas. Paulinha! Uma polícia, filho. Fabiana! Vem com o papai, vem! Elas estão dormindo. Vai embora, Raul, vai. Paulinha, Fabiana! Alô, polícia. A casa está sendo invadida. Leva, menina! Para, Raul! Para, vai embora! Vai embora! Não! O réu Raul Gomes da Silva foi considerado